No vídeo de hoje, eu tive uma convidada ilustre, a Carol do Freeway to USA, conversou comigo para explicar pra gente como é que foi a experiência dela de morar aqui em Dallas e morar em Chicago. Depois da vinheta você confere tudo que a gente conversou. Fica comigo. Bom, então eu tô aqui com a Carol do canal Freeway to USA. Carol, e obrigado por ter aceitado o convite de fazer essa live comigo hoje, já que a gente não pode estar junto, né? Não só por questões físicas, que agora você está em Chicago, não está mais aqui em Dallas, mas também por questão do corona. Isso. Obrigado. E eu queria conversar um pouquinho contigo para entender o seu canal, entender as suas percepções de Estados Unidos. Mas, enfim, vamos deixar fluindo para ver o que você acha. Você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa para começar? Tá, então, obrigada, Léo, né, por ter dado essa ideia. Essa ideia partiu do Léo, então é sempre bom ter alguém assim que está na mesma situação que a gente para poder compartilhar disso. O Léo, então, tem o canal dele, começou faz um tempo, eu também. Não muito, né, Léo? Exato, somos novos. Então, e a gente morava em Dallas, tanto eu quanto o Léo, e a gente se conheceu lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o meu canal, talvez um pouquinho sobre o canal dele, e é isso. Eu falo sobre vida nos Estados Unidos, no geral. No meu caso, eu falo mais sobre dicas de inglês mesmo, com uma coisinha e outra sobre Estados Unidos, mas eu acho que a gente se complementa, por isso que eu achei interessante a gente fazer essa gravação juntos hoje. Mas fala um pouquinho então, como é que surgiu essa ideia de fazer o Freeway to USA? De onde você tirou essa inspiração? Então, eu sempre quis fazer um canal no YouTube, como eu já tinha comentado contigo também, acho que tu já tinha falado alguma coisa, e eu nunca tive a coragem de dar o primeiro passo, né? E eu acho que essa situação de pandemia criou coragem em muita gente para começar e tirar novos projetos do papel, né? Que era o que eu sempre pensei em fazer, mas eu não tinha essa coragem. E o nome, a inspiração e tudo do canal eu fiz um brainstorming com a família, assim, comecei a falar de ideias que eu estava pensando, vida nos Estados Unidos. E aí tem até um vídeo lá no canal, que é o primeiro vídeo, se vocês quiserem assistir, que eu explico um pouquinho mais detalhado, eu não vou falar aqui pra gente não perder tempo. Sim, eu vou deixar aqui na descrição também. Isso. Aí o nome é só Freeway, porque é uma estrada, né? Uma freeway para os Estados Unidos. Então a minha jornada aqui nos Estados Unidos, como a gente veio para cá e coisas assim. Mais detalhes aí, se vocês quiserem ver lá no canal. Não, com certeza. O canal tá muito maneiro, eu gostei a beça. É engraçado que a gente, quando conversava, quando a gente se encontrava, a gente sempre falava de uma forma mais descontraída, de fazer vídeo e etc. E como você falou, vem a pandemia e foi a oportunidade perfeita para a gente começar alguma coisa. Todo mundo trancado dentro de casa, sem ter o que fazer. Acabaram as desculpas. Não tem mais desculpa de não tenho tempo para fazer isso. E é o que as pessoas estão procurando, eu acho, né? Nesse tempo de estar em casa, assim, informação, tanto no teu canal, que dá informações mais, assim, para a pessoa que precisa estar aqui, como que ela vai lidar, as dicas para fazer as provas e tudo mais. Isso é muito interessante para a pessoa se preparar para se no futuro ela quer vir para os Estados Unidos, né? E também descobrir um pouquinho mais, porque a gente vê os Estados Unidos por filme, por série, então ia chegando aqui é diferente, né, Léo? Não é tudo igual. Nossa, muito diferente. Aliás, eu queria te perguntar sobre isso. Como é que foi a sua percepção de Estados Unidos quando você chegou aqui? Você veio direto para Dallas? Você já esteve em outras cidades? Como é que foi essa sua jornada? Eu já tinha vindo como passeando, assim, né? Então eu conheci algumas cidades dos Estados Unidos, mas meu marido sempre teve o sonho de morar aqui. Ele sempre falava, eu vou te levar para lá, eu vou te levar. E ele tinha ido antes do que eu, né? E quando eu vim em 2017 para passear, eu me apaixonei. Eu pensei, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir, vai tentar morar nos Estados Unidos. E em 2018 a gente se mudou e aí chegamos direto em Dallas, né? A gente chegou em Houston e foi para Dallas. Por que eu fui para Dallas também? Só deixo importante, porque as pessoas pensam, o que tu vai fazer no Texas? Eu quero Texas. Exato!
que tu vai fazer no Texas? O que no Texas é só cowboy fazendo e tal, e é totalmente diferente do que as pessoas pensam, né? Mas eu tinha uma prima que morava lá e ela me falou muito bem. Então a gente gostou da ideia do Texas. E tu, Léo, por que tu quis ir pro Texas especificamente? Eu nunca quis vir para o Texas, eu nunca quis vir para os Estados Unidos. É uma doideira. Vou até gravar um outro vídeo mais para frente falando dessa história. Eu ia para o Canadá. Eu estava com tudo certo para ir para o Canadá, para estudar, para fazer tudo lá. E numa conversa, acho que uns 4 anos atrás, com a minha tia que mora aqui, ela do nada me mandou uma mensagem, na época a gente falando mal de Lula, de governo e etc. Eu falei, tia, também estou de saco cheio disso daqui, estou estudando as possibilidades de ano que vem ir para o Canadá. Aí ela falou, nem pensar, primeiro você vem para cá, para Dallas, que você vai ter o meu suporte, eu vou te ajudar com tudo, a você entender. Depois, se tu quiser ir para Canadá, ir para Conchinchina, vai para onde você quiser. Mas pelo menos eu vou te dar essa base. Só que eu já ouvi que aqui em Dallas é meio que a caverna do dragão. Você entra e não consegue sair. Eu tenho essa sensação. Por isso que eu fiquei interessado em saber como que você conseguiu sair daqui. Porque quem vem fica. E é uma cidade que não tem, teoricamente, não tem atrativos. Ninguém fala, meu sonho é morar em Dallas. É a cidade do quem indica. Você só vem pra cá porque alguém te indicou. Porque tem um primo, tem um amigo, tem um familiar, tem alguma coisa. É impressionante. E eu amo Dallas, eu sempre falo, tanto no Instagram como aqui, que eu falo que eu sou do Brasil, no Brasil eu sou do Rio Grande do Sul, mas aqui eu sou de Dallas. Se alguém me perguntar, eu sou de Dallas, porque eu amo a cultura do Texas e tudo mais, né? Mas agora que eu tô morando em Chicago, então, pra quem não sabe, eu mudei de Dallas pra Chicago faz bem na pandemia, no meio da pandemia. Tem um vídeo também falando sobre isso. E eu amo Chicago, a gente já veio passear e a gente amou a cidade, assim, é uma coisa totalmente diferente de Dallas. E aí a gente pode falar também um pouquinho das diferenças, se tu quiser saber. Mas é uma cidade que tu te apaixona quando vem também, assim. Então, Dallas tem meu coração, mas Chicago também me deixou, assim, apaixonada pela cidade. O que você achou tão de diferente? O que tem de tão especial em Dallas? E o que você gosta? Vamos por partes. O que você vê de tão especial em Dallas? Dallas, pra mim, são as pessoas, assim, o que eu vejo, né? O pessoal é muito educado. Não sei a tua experiência com o pessoal americano de Dallas, vamos dizer assim. Eles são o pessoal do sul, né? Bem educado e tudo mais. Já que em Chicago é bem diferente. Tu vai em algum local público, o pessoal é meio grossão, assim, coisa de... Uma coisa meio Califórnia. Uma coisa mais... Ah, tá. E aqui, então, em Dallas, o que eu gosto é isso, assim, eu acho que eu fiz muitos amigos em Dallas, então quando tu tem pessoas que tu gosta, não tem como tu não te apegar na cidade, né? E a cidade em si, eu acho o máximo, não sei o que tem em Dallas, mas eu amo, assim, não sei. Eu vejo Dallas como uma cidade, um perfil maravilhoso para casal, de preferência jovem, que quer ter um filho aqui, ou tem um filho pequeno, porque a educação aqui é incrível. Custo de vida é baixíssimo, oportunidade de trabalho é muito grande. Então, eu acho que essas coisas atraem muito as pessoas para cá. É uma cidade muito business, né? Voo para cá é caríssimo do Brasil, pelo menos do Rio para cá é uma coisa absurda. Muito mais caro do que para Miami, do que para Nova York. E o que você acha de Chicago? O que te encantou aí? Chicago, a parte que é mais, assim, que quando tu vem de turista, tu vai nos pontos turísticos, tu vai conhecer a parte bonita da cidade, né, e tudo mais. Então, Chicago é uma cidade grande, e também como Dallas, isso é uma coisa que a gente nunca imaginou que ia ver, mas tem gente de tudo que é lugar em Dallas, né, tem indiano, tem mexicano, tem tudo que é povo chinês, coreano, tem bairro de coreano, então... Verdade. E aqui em Chicago também tem essa diversidade de culturas, assim, mas a cidade, Léo, é o lago Michigan por toda a cidade, aí no meio dos prédios passando aquele lago, e onde todos os bairros que tu vai, eu acho que tem acesso ao lago, então é uma coisa assim, não é uma praia, mas é legal. E também eu sempre amei frio, então eu tô louca pra ver como vai ser no inverno aqui, porque dizem que faz menos 20, menos 30. Meu Deus do céu, eu acho aqui frio pra cacete. Eu quero só ver como que vai ser esse inverno, né, mas... Eu tô amando, a cidade é muito linda. Pela beleza, assim, que me encantou, né? E tem uma outra questão em relação a carro. Aqui em Dallas, como você muito bem sabe, não existe ir na esquina porque não tem esquina. Tudo se faz de carro. Tudo é 5 minutos, é 10 minutos, não tem distância, tem tempo. Como é que é aí em Chicago?
Aqui tem muitas linhas de trem, então todo mundo anda de metrô, trem, essas coisas assim. Transporte público é muito bom. Isso que em Dallas a gente não tem um transporte público bom, né? Mas isso é uma... Tem, né? Mas eu falo para todo mundo que me pergunta daqui de Chicago, assim, e lá em Dallas, como é que é? Falo, tu não vai em nenhum lugar menos de 30 minutos. É assim, tu pega o carro 30 minutos aqui, 30 minutos para ir ali, 30 minutos para ir ali. Tanto é que as coisas se tornam perto para ti. Se alguém fala, esses dias alguém falou para mim assim, mas é longe, eu moro a 20 minutos daqui. Eu falei, isso não é 20 minutos. 20 minutos é pertinho. Então, essa diferença, assim, entre Dallas e Chicago, né? E eu prefiro, eu não sou... No Brasil, eu usava muito transporte público, mas eu acho que o carro é uma facilidade muito boa, que tu pode ir para qualquer lugar sem depender de horário e tudo mais, né? E então é bom. Né? Aqui você consegue, o carro é barato, o combustível é barato. É barato o combustível em Chicago também? Como é? Mais caro. No Texas, nem se compara com o preço do Texas, é mais caro. Tudo é mais caro, Léo. Mercado, combustível, tudo. Ou seja, o custo de vida em geral era outra pergunta que eu ia fazer. O custo de vida é mais alto. Mas você tem uma questão de salário aí, se os salários também são mais altos? Ou... Pelo que eu vi, a hora do Texas, se eu não me engano, é $8 e alguma coisa, o mínimo, né? 7 e pouco, $8. Acho que é 7,25, não sei, não tô certo, mas eu acho que entre 7 e $8, né? Aqui parece que o mínimo é 10, só que o custo de vida é muito mais alto. Então, dá elas por elas, né? Porque tu vai pagar, tu vai receber, a pessoa que recebe um salário mínimo aqui, vai gastar em outras coisas, então vai ficar meio que igual, assim. Em termos de qualidade de vida, você acha que aí você consegue ter mais qualidade ou aqui? Eu acho que aqui. Porque lá em Dallas eu morava não era na cidade, em downtown, né? No centro que tu pode caminhar e nos parques ter coisa mais perto, assim. Era num condomínio que não tinha quase nada perto. Tinha algumas lojas e tal, tinha uns parques também. Mas o que a gente fazia? A gente ia no mercado, voltava para casa, da casa para não sei onde, de casa... Só entrava do carro para sair para casa ou para outro lugar, assim. E aqui as pessoas andam muito na rua, praticam muito esporte na rua. Eu fico, assim, impressionada, porque do meu apartamento em Dallas, eu não via ninguém passando na rua. É só carro passando na rua. Existe pessoa andando aqui. Não tem, tu fica assim, onde é que eu tô? É apocalipse zumbi, né? E aqui tu abre a janela, tem uns 10 passeando, tem gente com cachorro, gente com família. Então eu acho que isso traz uma qualidade de vida melhor, o pessoal sai mais, se exercita, né? Total. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta aqui em Dallas. Não tem esse... É engraçado que você, no início do vídeo, você falou que aqui as pessoas são mais simpáticas, são mais educadas, mas, ao mesmo tempo, elas são mais distantes. Elas são mais frias, porque você não tem um contato com ninguém. Aí, eu acho que é o americano também, né, Léo? Porque o americano, ele é muito simpático, porque ele é um povo muito educado, mas ele não vai entrar numa amizade como um brasileiro, assim, tipo, de cara, tu gostou da pessoa, tu já chama pra comer. Não, é bem diferente, né? Isso é muito da nossa cultura e não se vê por aqui. Vai ser uma exceção, um ou outro. Falar em nossa cultura, mais uma pergunta que eu queria fazer. De repente, uma pergunta difícil de responder. Mas, comunidade brasileira, em Dallas e em Chicago, como é que foi a sua experiência conhecendo novos brasileiros? Boa, ruim? Então, os brasileiros que eu conheço aqui são o pessoal da igreja, né? Um casal de amigos nossos que vai na mesma igreja. Então, eles são a coisa mais querida, não tenho o que falar deles. Agora, eu não conheci nenhum outro brasileiro. O que eu notei de diferença de brasileiros de Dallas e em Chicago foi os grupos de Facebook. Eu vejo que nos grupos de Facebook de Dallas, o pessoal se ajuda e não sei, eu tenho isso, quem quer? Não sei, eu noto isso. E aqui os grupos de Facebook, alguém botou lá, estou procurando não sei o que, a pessoa fala, vai no Google, procura, vai fazer isso. Assim, uma resposta curta e grossa, sabe? Então eu acho que o pessoal é mais fechado aqui, os brasileiros. Não são muito... Não sei, posso estar errado. Interessante. Aqui, como você viveu aqui durante um tempo, você sabe que as casas são muito antigas, principalmente, como você falou, nas cidades mais afastadas, que não são em downtown. Como é que é a estrutura das casas aí? É muito prédio? É casa mesmo? Como é que funciona? É muita casa e prédio, ou tu não sabe se é uma casa ou se é um prédio, porque a arquitetura das casas aqui é aquela coisa grudadinha uma na outra, né? Que no Texas, as casas têm aquele terreno na frente, gramado verdinho, coisa de filme, eu acho. Eu tenho um backyard enorme aqui, é um complexo. Eu moro num townhome,
mas aqui atrás é um backyard gigante até o outro prédio, tudo é muito espaçado, né? E aqui eu acho que por ser, talvez, porque Dallas é grande, né, Léo? O Texas é um estado, é o segundo maior, eu acho, né? Se não é o maior, é o segundo maior. Acho que... Depois eu vou dar um Google nisso. Isso, eu também, eu não tenho certeza, eu tô meio que chutando. Mas as casas aqui, elas são muito grudadinhas, então eles têm o terreno atrás da casa, mas geralmente é assim, é uma casa alta, né? Sim, então, sim. tipo, 3 andares. Aí uma pessoa mora lá no porão, outra família mora nesse andar e outra família mora no sótão. É bem engraçado isso, assim, tu pensa, nossa, que casarão, que lindo, quando vê, tem famílias ali dentro. 5 famílias, um prédio. Mas eu acho muito legal. Essa rua que a gente está morando aqui tem várias casinhas de famílias não alugando para outras pessoas. São famílias que moram na casa mesmo. Então, assim, é muito legal de ver a casa. É tudo bonitinho, parece de Lego, assim. Tudo montadinho, arrumadinho. Bem legal. Tu já morou em outro estado, Léo? Ou só Dallas? Ou só Texas? Só para eu ter uma... Eu já tinha vindo aqui antes, 2 vezes, a passeio, aqui nos Estados Unidos. Já tinha ido para Miami 2 vezes, já tinha ido para Nova York. Miami e Orlando, né, que é a viagem que todo mundo sempre faz. E Nova York. Mas para cá ainda não. E quando eu me mudei para cá, que eu vim para estudar, é que eu comecei a conhecer outros estados. Que eu fui para Arizona, para Vegas e para Oklahoma. Na verdade, só fui para Oklahoma mesmo porque eu tinha que fazer o IELTS, o teste de proficiência. Mas fui. Então, conheço. E não, ainda não conheci outros lugares, nunca morei em outros lugares. Desde que eu vim para cá, eu só me mudei aqui dentro mesmo. Era um apartamento, fui para uma casa, agora estou num townhome. Mas aqui ainda não. Como eu te falei, eu estou na Caverna do Dragão, estou preso aqui. Eu não sei. A Uni ainda não me falou onde é que sai, onde é que é a passagem para o outro mundo. Estou preso aqui ainda. Mas eu falo com meu marido sempre assim, eu não sei se a gente vai morar quanto tempo aqui em Chicago, a gente não sabia quanto tempo a gente ia morar em Dallas, é tudo meio assim, tu nunca sabe, né? Então eu penso assim, será que algum dia eu ainda vou voltar para Dallas? Fica aquele pensamento, né? Será que eu vou voltar? Será que eu vou ficar aqui? Tudo mais. Mas dizem que Chicago é uma Nova York mais limpa. Não sei se você ouviu falar disso. Não tinha ouvido falar não. Que bacana. Então, ela tem bem o estilo de Nova York, se tu vai pro centro, assim, mas é tudo muito limpo, muito legal. Então fica o convite para vir para Chicago conhecer, porque vale a pena. Com certeza. Assim que acabar essa loucura toda de lockdown, de pandemia, e as coisas ficarem mais tranquilas, eu vou sim. Porque eu amo Nova York. Eu fui em 2000, enfim, há um tempo atrás, e amei Nova York, mas realmente é muito poluída, é muito over, né? Em tudo. De repente, Chicago sendo mais um meio termo, eu gosto. Se quiserem saber mais alguma informação, podem ir lá no canal, no Instagram. Podem perguntar para o Léo também, ele pode, se tiver alguma pergunta relacionada a mim, ele pode encaminhar qualquer coisa, né, Léo? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, eu encaminho para ela, marco ela, a gente vai se falando, isso daí é o de menos. Beleza, muito bom saber essa diferença e pegar essa experiência de quem já viveu em cidades diferentes, porque quando as pessoas pensam, tô indo para os Estados Unidos, fala como se fosse uma coisa só, mas não é. É a mesma coisa no Brasil. Você vai para o Sul é uma coisa, você está no Rio é outra, você está em São Paulo, que é do lado, é outra, você vai para Bahia é outra, você vai para Manaus é outra. Aqui não é diferente. Então é legal você ter essa noção, porque se você está pensando em algum dia vir para os Estados Unidos, seja para estudar, para trabalhar, para viver, o que for, é importante você saber essas diferenças das cidades, porque tem que ser algo que vai de acordo com você. Como eu comentei, se você é um casal com um filho pequeno, você não vai querer ir para uma Nova York. Você pode ir, claro, mas não é muito o seu estilo de vida. Ou se você é jovem, gosta de sair, gosta de noitada, eu não recomendaria muito Dallas. Aqui você não vai ter muito essa opção, é mais pacato. Tem também, mas não é o perfil da cidade. Então, existem várias coisas que você tem que levar em consideração. É o custo de vida, o custo da educação, se for o caso, a qualidade de vida, oportunidade de emprego. Por exemplo, se você não dirige, vir para Dallas vai ser um problema, porque você não tem como se locomover sem carro aqui. Então, é bacana a gente ter essa interação, essa troca, e sabendo da Carol agora, lá de Chicago, Chicago já é uma opção mais interessante. O custo de vida é um pouco mais alto que aqui em Dallas, mas eu tenho certeza que é mais baixo que Nova York, né, Carol? Eu acho que sim. Eu nunca morei em Nova York, mas eu acho que é, né?
Mas isso é uma coisa muito interessante. Então, como a gente falou de Dallas aqui, eu acho que se tu é brasileiro e tá querendo vir, assim como o Léo falou, que tem esse perfil, família e tudo mais, Dallas, eu não tenho o que reclamar de Dallas, assim. Eu amo a cidade, o Léo acho que também compartilha desse sentimento, é uma cidade muito boa mesmo. Chicago também, mas eu ainda não tenho tanta experiência em Chicago como eu tive em Dallas. Seu coração já era, já tá travado aqui, já ficou. Agora... Eu sou a gaúcha do Texas, eu falo. A gaúcha do Texas. Muito bom. Então tá, Carol, olha, muito obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite, por ter dividido com a gente essa experiência. E é isso, acho que tudo que a gente precisava saber, sabia. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa seus comentários aqui embaixo. Se tiver mais perguntas para a Carol, que for uma pergunta muito complicada, a gente, de repente, faz uma outra live para poder explicar, certo? Acho que, Carol, você estaria disposta a fazer isso? Claro, eu agradeço muito o convite, eu amei a conversa também. Sua câmera saiu. Tá de volta. Ai, tu corta, Léo. Vamos cortar isso daí. Mas eu agradeço o convite, né? Obrigada por ter me chamado, eu amei. Eu amo conversar sobre Dallas e sobre Chicago, e também com uma pessoa que foi um amigo em Dallas, né? Então é muito legal de compartilhar esse momento também. E o Léo, como vocês já sabem, ele dá muita dica, então se tu quer vir para os Estados Unidos, não te esquece de te inscrever no canal dele, porque tu vai ter muita dica legal. Coisa que eu não sei falar no meu canal, porque eu não entendo, mas o Léo, ele estuda nessas coisas e ele sabe dar as dicas com propriedade, né? E exato. Obrigada por assistirem o vídeo. E aí, você gostou da conversa com a Carol? Ela é divertidíssima, eu adoro a Carol. Bom, se você conhece alguém que está pensando em vir morar aqui em Dallas ou em Chicago, marque essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais, fala com todo mundo que você puder. Ou se você tiver uma sugestão de alguma outra cidade, alguma cidade que você queira mais informações a respeito, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu te ajudo a fazer um vídeo para você saber um pouco melhor sobre essa cidade, beleza? Então, já sabe, nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!